Vamos então falar um pouquinho da discografia. A banda tem 6 álbuns lançados, ou 7, depende do ponto de vista, né? Que é o seguinte: em 2011, o primeiro, que saiu com o criativo título de Amarante, só que a gente não vai falar dele agora, a gente vai falar no Uhum, final do programa, que vamos focar um pouquinho mais nesse disco. Depois, em 2013, eles lançam esse aqui, que é o único disco que eu tenho deles, que é o The The Nexus. Nexus. Cara, eu sei lá o que que eu penso dessa capa, viu? É muito neon, muito. Parece um É, disco. dentro é da Me hora. lembra muito aquela estética do Tron, tá ligado? Muita luz neon, muito louco. Mas sei lá, é tipo. Parece que é uma banda muito modernosa, mais do que eles já são, tá ligado? Essa foto aí ficou esquisita. Não, é essa aqui, velho. Essa ficou esquisita. Mas sei lá. Cara, eu gosto desse disco aqui É um bom disco, cara. e eu compilei aqui. Velho, eu fiz uma pesquisa sobre o que que a crítica andou falando do Amarante. Aham. Cara do céu, é difícil pra caramba de encontrar coisa, principalmente na crítica brasileira. Uhum. Aqui, eu não, claro que eu não peguei a crítica inteira, né? Eu peguei só uns pedacinhos aqui. A crítica mais interessante que eu achei aqui pra pegar foi de um site chamado Satan Arise. Olha o nome do Né? site, velho. Sabe de onde que é esse site? Da onde? Da Catalunha. É louco. Caraca. E aí, sobre o The Nexus, o caboclo aqui fala assim: Amarante encontrou uma fórmula que funciona para eles, uma fórmula que os define e os ajudou a criar um som único, que faz, quando você ouve a música deles, você sabe que faz, quando você ouve a música deles, você saber que é deles. Algo que foi uma Aham. inovação no primeiro álbum, foi uma consolidação no segundo. E realmente, cara, se tem uma parada que a gente percebe quando começa a ouvir uma música do Amarante, é que é Amarante. Aham. É uma banda Eu muito concordo. única. Só que aí vem a questão. Muita gente não gosta do Amarante por ser pop demais. E algumas linhas melódicas deles e o vocal da Elis são pop mesmo. São. E sinceramente, cara, eu acho fantástico. Sabe? Foi um dos motivos que me fez sugerir que a gente falasse dessa banda aqui no canal. Eu acho fantástico, eu acho que eles têm um talento terrível para compor música pop, mas eles são metal demais para ser pop também. Aham. Sacou? Eles, Então, ele- Parece que eles andam por vários gêneros ao mesmo tempo, né? eu falei só dois, na verdade, aqui. Foi dois. É, é, Vários é- eu achei um pouco a mais aí, esse negócio aí aqui. Foi só metal mas e depois pop eu mesmo. falo melhor sobre isso quando a gente for falar do Amarante, porque eu tenho muitas coisas para falar sobre isso. Mas falando do disco lá. Tô olhando pro meu fantasminha aqui. Quebra a quarta parede, mas é a terceira parede. Ou talvez a primeira. Enfim. É, então, cara, eu sinceramente não sei da vontade pegar uma música do Amarante aí que seja pesada e mostrar pra alguém que não tá acostumado com metal pra ver o que que a pessoa acha, sabe? Uhum. Porque a gente sabe que a galera do metal muitas vezes é meio radical. A gente sabe disso. Então, uma banda com Muitas. tanta influência pop vai ser mal vista por muita gente mesmo. Mas aí azar também, né? Vamos ver. Bom, aí, velho, depois, peraí que eu perdi aqui o ano aqui nas minhas anotações, 2014, 14. eles lançam Massive Addictive,
Eu nem falei, né? O The Nexus teve dois singles, que foi o Burn With Me e o Invincible. E o Massive Addict teve o Drop Dead Cynical, Digital World, True e Trinity. Quatro singles. Uhum. Eu acho um disco bom, mas é mais pop ainda, o Então, terceiro esse disco. disco, cara, eu já, sei lá, tipo, não é que eu não gosto, mas assim, putz, ele não me pegou. Sei lá, talvez eu deva ouvir ele melhor pra ver se ele me pega numa terceira, quarta, quinta, sexta, sétima ouvida. Porque eu escuto ele e falo, puta, é um disco legal, é um disco bacana, eu gosto de ouvir. Tô ouvindo, tô curtindo, mas sabe quando ele não te diz muita coisa? Ele é isso, ele é tipo neutro pra mim. A crítica que eu achei aqui foi do Sputnik Music, que é os Estados Unidos. Eu estava achando que era russo, mas é os Estados Eu também. Unidos. E o cara fala assim, ó. Vou traduzir aqui. A eterna questão sempre será: eles são uma banda de metal com influências pop ou uma banda pop com influências de metal? E aí o cara mesmo responde: estou inclinado a dizer que nenhum dos dois. O Amarante, a banda, quer que você pule e dance. Uhum, E realmente causa isso. causa. Isso não dá para negar. Então ele fala assim: é que você deixe lá suas inibições e dance, enquanto você canta junto. As letras do Amarante, vamos ser sinceros, não são grande coisa, né? Não, definitivamente. Não, é aquele negócio, nossa senhora, que poesia, sabe? Tem umas bobagens que eles falam que me lembra, sabe o quê? E olha que eu vou falar de uma banda que eu gosto pra caramba. Me lembra as letras dos primeiros discos do Lacuna Coil. Que os primeiros discos do Lacuna Coil, Deus que me perdoe, velho. Se você Mas ouvir o eu, EP, o eu, primeiro EP do Lacuna Coil, você fala, velho, a criança que escreveu isso aqui, tá ligado? mas é engraçado você falar isso, porque assim, a gente não chegou a conversar em outro momento sobre esse disco de forma nenhuma, então você não me induziu a nada, assim como eu não te induzi a nada, mas eu tive a mesma sensação de que, tipo, eu tava ouvindo música, sei lá, do Karma Code, tá ligado? Que já não é tão começo do Lacuna Coil, mas me dava essa impressão, assim, que eu tava ouvindo uma coisa que eu já tinha ouvido, mas com melodias e arranjos e elementos diferentes. Uhum. Tá bom, como diria o Silvio Santos. Depois o cara continua. A música deles não é feita para ser filosófica. É uma música enérgica e dançante. Então, vamos celebrar o Amarante na pista de dança. É isso que ele fala. E o Massive Addictive é bem isso, cara. Eu achei que Uhum. é bem isso. E o Maximalismo é mais isso também. Eu acho que o Maximalismo, que é de 2016, e teve dois singles, que é o That Song e o Maximize, foi nessa turnê que eles vieram para o Brasil, é a extrapolação das eletronice deles. Uhum. É um disco curto, o Amarante não tem música comprida. Tá Mas bem. é um disco curto, assim, que eles pegaram, ó, vamos juntar todas as coisas eletrônicas, tudo que a gente tem de pop, fazer um pop do capiroto aqui e vamos fazer. Agora, sobre esse disco, cara, eu não achei nenhuma crítica, você acredita? Acredito, cara. Mas acho que é complicado, porque assim, talvez o fato deles terem feito esse disco com a maior quantidade de eletronice, pegaram tudo que eles já tinham feito nos outros discos e maximizaram isso, seja o motivo. Por isso que chama maximalismo, né? É, e talvez esse tenha sido o motivo do pessoal não ter falado sobre ele. Porque assim, eu falo pessoalmente, esse é o disco que eu menos gostei, exatamente por isso. Por ele ser muito eletrônico, talvez ele tenha, na minha visão, assim, ou na minha audição, no caso, tenha descaracterizado o que eu tinha gostado nos outros três discos. E aí o pessoal da crítica falou assim, meu, esse disco tá tão esquisito, tá tão fora do que a gente já conhece deles, que às vezes os caras falam, não vou nem falar sobre. Talvez tenha sido esse o motivo, não sei. Estou só teorizando.
Cara, eu gostei pra caramba desse disco. Caramba. Né? Eu sempre achei muito da hora essa mistura de música eletrônica com metal. Uhum. Era um negócio que a galera fazia pra caramba nos anos 90. O Amarante faz muito bem. Mas enfim, aí depois vem em 2018 vem o Helix, que aí teve aqui os três singles também. O 365, Countdown e o Inferno. Ó, Brabo. o que o cara do site Angry Metal Guy, que na verdade que é um blog, né, falou Aham. foi que eles são a síntese do pop moderno, música eletrônica e core e new metal. Eles estão no limite do estado de arte. É muito bem tocado, muito bem escrito e pode produzir hits radiofônicos. O cara falou isso. O Helix é o segundo disco que eu mais gostei deles, cara. Assim, eu achei ele muito bem organizado e muito bem. As composições são muito boas. Igual você falou, Foi assim, literalmente o que eu acabei de ler. foi exatamente o que você falou de falar. Não fui eu que falei, Então, foi o Lee, foi quem falou é, foi o Angry Metal Guy. esse cara aí. E você é o Mas, Fat Metal Guy. cagar no mato. Por que eu não posso ser angry também? Mas tudo bem, eu sou bonzinho, eu não consigo ser angry. Por que a gente tá falando em duas línguas aqui, né? Mas enfim, eu achei, cara, que assim, eles. É um disco que mostra o quanto eles amadureceram musicalmente. Tipo, eles experimentaram no maximalismo, eles já tinham uma certa característica nesses quatro discos, e aí eles falam assim, ó, esse aqui é o disco que meio que define o que a gente é hoje. Pegou esses anos todos de música, eles falam assim, ó, isso aqui é o que a gente chegou num ápice, assim, tá ligado? O Achei muito problema, foda. o problema é que eles não foram muito pra frente no manifesto, né? Uhum. Porque o manifesto não é um disco ruim, mas ele é, sei, É, 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 é. né? Ah, dá pra ouvir? Dá. Mas se for Tá. escolher um do Amarante pra ouvir, não vai ser esse. Né? Ó, vamos só terminar aqui a cronologia, porque os caras lançaram em 2018 um single que foi uma cover do Powerwolf, que é uma banda alemã, que é o Army of the Night. Esse aqui acabou não entrando no disco porque o Amarante faz umas coisas assim. Eles lançam o disco, depois eles lançam umas músicas soltas, depois eles Uhum. relançam o disco com as músicas soltas dentro do disco. Então, tirando o The Nexus, todos os discos deles têm faixa bônus. Aham. Em 2020, eles lançaram 8 Second All The Way, que é cover do Sabaton. E, sinceramente, Sabaton é uma banda que não me agrada muito, mas o clipe deles gravando a música é tão divertido, dos caras do Amarante, que eu acabei gostando da música com eles. Aí depois eles lançaram o Manifest em 2020. Cara, o Manifest teve três singles que saíram do disco, que é o Viral, Strong e Archangel. Depois, eles regravaram Do or Die, que é uma música que tá no disco, e lançaram como single, mas eles regravaram com a Angela Gossel, que era do Arch Enemy. Uhum. E aí eles regravaram uma das melhores músicas do Amarante pra mim. Essa música é tipo, o Manifest que compensa muito por causa dessa música, que é o Make It Better, Make It Better, que eles gravaram com a Jennifer Haben, que é do Beyond the Black, Sim. que sinceramente eu acho essa mulher maravilhosa. O negócio, eu gosto da voz dela. O Beyond the Black tem um probleminha aí que eles são muito pouco criativos para dar título para as músicas. E você diz, nossa, não, não é cover, não, é música deles mesmo. Tá? Mas eu gosto, cara, eu gosto da banda. Nossa, a Jennifer Haben é um negócio impressionante. Mas, enfim. Aí depois, de 2021, eles lançam outro single, velho, que chama PVP. Uhum. Sabe o que que foi esse single? Sabe por que que eles gravaram essa música? Não. Foi o hino da Suécia na Copa do Mundo de esportes.
Sério? Aham. Puta, que da hora, velho. Não Tem sabia disso tudo a mesmo. ver com essa coisa modernosa eletrônica deles, né? Aham. E aí agora, em outubro do ano passado, né, não faz tanto tempo, eles lançaram o single Find Life, que é o primeiro sem o DJ Six. Só que, cara, eu procurei informações, tinha um cara substituindo ele na turnê, essa música que não tem vocal gutural, porque pelo menos até aquele momento eles não tinham anunciado ninguém ainda. Então, não achei nada deles terem anunciado nos últimos tempos aí, realmente não achei essa informação.